Aleluia. Tudo bem com vocês, irmãos? Amém? Vira para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim: alguém já disse que te ama hoje? Aquela pergunta que não quer calar, hein? Quem me conhece já sabe. Glória a Deus. Se não falou, vai falar agora, né? Se você não conhece o irmão, fala para ele assim: meu irmão, me permita te amar. Se você já conhece, fala: eu já te amo há algum tempo. Se ele tem dado trabalho, fala para ele assim: eu estou aprendendo ainda. Agora vira para ele e pergunta assim para ele assim: você está crente ainda? Fala: nós estamos tentando, né, ir para o céu. Está buscando chegar lá. Glória a Deus. Irmãos, é um motivo de muita alegria estar com vocês neste domingo. O meu marido já esteve aqui pela manhã, já esteve contemplando aqui através das palavras o que Deus tem feito e está fazendo na vida de muitas pessoas ali em Luxemburgo, através do Ministério Batista Renascer. Está resgatando um grande projeto que já existiu ali naquele lugar. Pessoas que estão desigrejadas, afastadas do Senhor. Tem muitas igrejas abençoadas ali, mas também tem muitas pessoas feridas e precisando de acompanhamento. E o Senhor enviou o ministério para lá e agora é o momento de consolidar, agora é o momento de cuidar, né? E eu creio que Deus tem muito mais para fazer, é só um aninho, é pequena, está em andamento, está em construção. E para mim também é uma grande honra. Obrigado, pastor Renato, pela confiança, os obreiros, né, os evangelistas. Tivemos aqui com vocês durante 7 anos, servindo ao Senhor, com eles, debaixo da cobertura do pastor Renato, debaixo da orientação, puxãozinho de orelha veio, não se preocupe, vai vir com você também, né? As orientações vai vir, o não vai vir com certeza, não se preocupe, é para você crescer. Então se submeta, né? Fique firme, o Senhor tem projeto, e o Senhor tem projeto para aqueles que estão posicionados. Amém? Eu quero compartilhar da palavra do Senhor com você nesta noite. Eu quero ser simples do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele é simples. E eu até brinquei com o evangelista Raio, depois de um palavrão daquele de manhã, né? Vim aqui depois do meu marido e falei: Jesus, me dá graça, Senhor. Mas o Senhor dá graça, né? Então, quero dizer para vocês que amo vocês de todo o meu coração. Tem os rostinhos familiares e tem muitos rostinhos novos aqui, que a gente tem contemplado o crescimento, a obra está crescendo, né? E ela vai se expandir para a honra e glória do Senhor. E sem muitas delongas, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreve. E Mateus, ele é muito detalhista, e eu quero compartilhar com vocês uma coisa que Deus falou ao meu coração, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus, ele tem uma particularidade de ensinar, não só a multidão que o acompanhava, mas o seu projeto também original era construir o alicerce da igreja, através dos seus discípulos. E ele prepara os seus discípulos ali, e ele fala uma linguagem muito simples, ele fala uma linguagem muito importante. E eu quero pegar aqui somente um versículo que está aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6, que diz assim. Quem achou, diz amém. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado, mais que feliz. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor, e é isso que eu quero falar com vocês nesta tarde. Desde manhã o Senhor está falando para vocês sobre perseverança, persistência, paciência. Você construir, frutificar, permanecer, deixar que Deus trabalhe através da sua vida e de todos os seus projetos. Mas se nós não tivermos alimentados, abastecidos, fortalecidos na presença do Senhor, nós não vamos conseguir suportar as adversidades da vida. Interessante que quando Jesus é levado ao deserto por 40 dias, ele vai sozinho. A Bíblia diz que o Jesus é levado pelo Senhor
ao deserto para se retirar. Eu acredito que essa história chegou ao ouvido de Mateus porque o próprio Jesus contou a Mateus o que aconteceu ele ali naquele cume do monte. Jesus fez questão de compartilhar com seus discípulos o que aconteceu ali, porque não tinha testemunha ocular, eu acredito. A palavra não faz menção de que havia uma testemunha ocular que observou Jesus sendo tentado por Satanás. E Jesus dá um segredo para Mateus aqui, nesse momento, que eu quero compartilhar com você. Quando você vai ler os evangelhos, você vê Jesus compartilhar dessa história e vê Jesus dizer para Satanás, naquele momento, usando o versículo do livro de Deuteronômio, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando a gente olha para todo esse contexto, a gente entende que a fome é um dos instintos mais básicos do ser humano, mas que controla eu e você. Você vai ver N pessoas falar sobre esse assunto, pessoas teólogas, pessoas incríveis, pessoas extraordinárias. E essa é uma grande verdade que nós temos prazer para o nosso dia a dia, porque uma experiência eu posso contar para você. Eu não posso ir mais meu marido de barriga vazia ao mercado. Por quê? A gente compra aquilo que precisa e que não precisa. É um sinal que a fome nos controla. Quando a gente vai ao prato, a gente passa o dia inteiro trabalhando, às vezes não coloca comida no nosso estômago. Quando a gente chega atropelando as regras básicas da alimentação saudável, né? Então, quando a Bíblia utiliza essa situação de fome, a Bíblia vai traçar esses dois parâmetros para nós, e Jesus faz questão de ensinar aos seus discípulos sobre isso, uma linguagem mais simples, porque ele está dizendo, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você vai entender onde eu quero chegar. Quando nós olhamos para essa mensagem, nós entendemos que o que de fato governa a nossa vida, o que tem governado a nossa vida, a necessidade ou o desejo de saciedade. Deus é conhecedor das nossas necessidades, tanto elas naturais, quanto elas espirituais. A fome que eu estou dizendo para você que ele é um instinto básico, não é só na situação natural. A gente precisa de carne, feijão, arroz, algo básico para a nossa própria subsistência. Mas a nossa alma também precisa de alimento, que é o alimento espiritual, porque sem isso nós não vamos conseguir suportar as adversidades da vida. Como você tem um bebê e ele precisa de um alimento de imediato, assim é como conosco quando nós nascemos de Deus. Quando nós nascemos de Deus, nascemos do Espírito, precisamos nos alimentar das coisas do Espírito Santo. E uma das coisas que mais tem controlado o ser humano é a fome. Por quê? Porque quando a gente está ansioso por alguma coisa, a gente desconta onde? Na comida. Ou é só comigo? Quando a gente está ansioso, a gente desconta na onde? Naquilo que te traz prazer. Qual é a maior doença hoje no meio da sociedade? A ansiedade, depressão. E quando as pessoas vão no consultório, vão buscar um atendimento ou um acompanhamento, a primeira coisa que eles falam para você, ou perguntam para você, é: você está descontando na comida? Porque esse é um instinto básico do ser humano que controla o ser humano. E aqui no livro de Mateus, capítulo 5, Jesus no monte, quando ele vai falar sobre isso, sobre ser bem-aventurado, ser mais que feliz, ele traz aqui para nós esse entre aspas, né, vamos dizer assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, o que acontece? Quando nós olhamos também para o livro de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus está dizendo para os discípulos assim também: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Eu acredito que Jesus não está falando só de comida natural.
Você vai olhar e vai ver durante todo o processo de construção na vida dos discípulos, ele vai usar esse pretexto para falar com eles, ensinar sobre a fome. É uma cultura deles sentarem para comer. Você vai ver em filmes traçados e algumas pequenas metragens de situações que Jesus fazia ou convivia com os discípulos. Você vai traçar e ver Jesus sempre sentado à mesa. Porque a mesa, ela fala de comunhão, ela fala de construção, ela fala de cura. E quando nós não sentamos na mesa com o Senhor para nos alimentar daquilo que é espiritual, eu não estou falando só de leitura da palavra. Ela é uma das fontes de alimento para o nosso coração, para a nossa alma. Mas quando nós falamos de alimento espiritual, nós temos que ir muito mais além. Ele fala também de obediência e botar crédito naquilo que você está comendo e fazer com que a palavra seja executada através das nossas ações. Então, o que eu quero dizer para você? Qual é o tipo de fome que tem dominado você? Quero fazer essa pergunta para você. Nós estamos sentindo fome de quê? Nós estamos numa geração, como foi dito hoje pela manhã, uma geração muito inteligente, mas uma geração que tem se alimentado muito mal, não só de coisas naturais. Uma vez eu ouvi a minha mãe dizer assim: olha, a gente se torna aquilo que come. Se você come saudável, você vai viver saudavelmente. A gente estava num debate ali em Luxemburgo com algumas pessoas, e eles estavam nos questionando sobre a longevidade das pessoas no Velho Testamento, antes da Torre de Babel. Por que as pessoas viviam tantos e tantos anos? E a gente deixou eles colocarem a mente deles a trabalhar. E muitas pessoas falavam assim: será que era por causa da alimentação? Deixamos eles trabalharem a mente. E é muito gostoso quando a gente vê as pessoas curiosas, né? E eu fui lembrar de situações que acontecem. Emily cantou sobre o sistema, não podemos nos conformar com o sistema. E quando a gente vai olhar para o sistema, até mesmo nas escolas, tem privado os nossos filhos de curiosidade, de querer alimentar o seu conhecimento e desenvolver o seu intelecto. Por que Satanás tem trabalhado tanto na nossa desnutrição? Não só física, como espiritual. A palavra do Senhor diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Não é só conhecimento das coisas de Deus. Quando você vai pegar e falar: não, eu quero ser um bom profissional, você precisa se saciar daquilo que você almeja, dos sonhos e desejos. Você vai buscar se alimentar daquilo que você quer alcançar, para que você possa atingir o seu objetivo, sim ou não? Você quer ser um profissional perito naquela área, o que você vai fazer? Você vai estudar para isso. Você vai se alimentar daquilo, daquela informação, daquele conhecimento, para você chegar e ser o melhor da área, para que você possa alcançar portas abertas para você. E por que nós não fazemos isso quando é para o Senhor? Por que nós não nos alimentamos das coisas de Deus e buscamos nos conhecer e conhecer mais em Deus, para que a gente possa experimentar o extraordinário de Deus? Porque Satanás tem trabalhado na nossa desnutrição. Os maiores psicanalistas e psicólogos, quando vai olhar desde a criança ao adulto, ele vai dizer: não, você está desnutrido. E eu estava aqui pensando sobre isso. E muitas vezes Satanás tem nos privado. Não é nas coisas que são proibidas, mas é nas coisas que são lícitas. Nós somos movidos pela saciedade. A palavra do Senhor diz assim, que a nossa alma, não sei aonde agora, os universitários aí me ajude, que a nossa alma é mesquinha e desesperada, enganosa, desesperadamente enganosa. Ela busca a sua própria vontade, saciar a sua própria vontade. Nós
buscamos saciar a nossa própria vontade. E às vezes nós não conseguimos entender, no meio desse contexto todo da nossa vida, que o sentimento de saciedade muitas vezes ofusca o nosso desejo de fome e sede de Deus. Porque às vezes nós estamos faltando algo em nós, que é da parte de Deus, da presença de Deus, e nós buscamos saciar isso em outras coisas. Buscamos saciar isso em coisas, em projetos. Não está errado, são lícitas. Você buscar ser bem de vida é lícito. Deus quer te dar coisa boa. Deus quer te dar coisas maravilhosas. Mas a nossa preocupação hoje é o que governa a nossa vida. O que tem governado a nossa vida é o desejo de saciar as coisas que não são de Deus ou as coisas que são de Deus. O que é as coisas de Deus? É buscar o Senhor, fazer a sua vontade, obedecer os seus mandamentos. E às vezes nós levantamos no domingo, arrumamos a melhor roupa, passamos o melhor perfume, chamamos todos os membros da família, entramos à igreja. E muitas vezes a gente diz: estou fazendo a vontade de Deus, estou me alimentando daquilo que é de Deus. Você pode estar alimentando a sua fé, mas pode ter muita gente que está na igreja, ouvindo a palavra e sai daqui raquítico do mesmo jeito, porque não coloca em prática aquilo que alimentou. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele disse: olha, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, de que tipo de fome que Jesus está falando aqui? Eu me lembro do que Nicodemos faz a pergunta a Jesus, né, sobre nascer de novo. Ele era curioso, ele fala: Jesus, importa que nasça de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós não podemos só deixar que as coisas que governam a nossa vida sejam as coisas naturais. Deus quer nos dar o melhor carro, a melhor casa, o melhor trabalho. Deus quer que você coma bem, desfrute do melhor que Ele tem para dar a você. Mas isso não pode governar a sua vida ao ponto de você se sentir saciado, porque quando vier as lutas, as adversidades, os problemas, você não terá estrutura emocional para suportar todas elas. Você pode estar bem de vida, você pode estar farto, comendo do melhor dessa terra, mas se você saciar a sua alma somente com as coisas naturais, quando vier os problemas e as adversidades que vão acontecer, enquanto nós estivermos vida, você não terá estrutura para suportar todas elas. Como foi dito essa manhã, você conhece as pessoas pelas obras. Quando eu me alimento das coisas boas, quando eu me alimento do amor de Deus, eu consigo amar o meu próximo. A palavra do Senhor nos diz que o que contamina não é o que entra, e sim o que sai. É porque alguma coisa ruim já entrou. Algum alimento ruim você já se alimentou. Aqui já está cheio de alguma podridão. Durante a palavra toda, a Bíblia inteira, nós vemos que o que governou o povo de Israel quando saiu do Egito, ele se lembrava do quê? Da comida do Egito. Deus dava tudo. Deus protegia com fogo à noite, Deus cobria com uma nuvem durante o dia. Deus prometeu a libertação do cativeiro e levou a eles a caminhar rumo à terra da promessa. Mesmo assim, eles desejavam aquilo que se saciaram durante o período de escravidão. Estavam tão acostumados a se saciar do pouco, da miséria, do castigo, que eles se lembravam da cebola do Egito. Deus deu o maná, Deus deu a codornizes. E o interessante é que Deus falava: não guarde nada. E eu imagino que quando o sacerdote passava perto de algumas tendas e sentia o cheiro mal, né? Falava: esse não obedeceu os mandamentos. E às vezes somos assim, somos sepulcros caiados. E quando as pessoas passam por nós, estamos cheirando mal, porque temos nos alimentado daquilo que é mal.
e não conseguimos deixar que a nossa boca flua aquilo que é saudável, aquilo que é espiritual, aquilo que cura. Me perdoe, mas eu relutei muito para trazer isso para você nessa noite. Mas se alguém aqui, pelo menos um, precisar ouvir essa palavra, Deus está querendo dizer para você que Ele tem um projeto grande para a sua vida. Ele tem algo grande para fazer. Então procure se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que é de Deus. Porque pessoas vão ouvir de você palavras que gerarão vida. E às vezes nós estamos alimentando de fast food. Na nossa vida natural é assim, não é verdade? Nós estamos com pressa, a gente quer chegar em casa mais rápido. Principalmente a gente das mulheres que é da parte da limpeza. Não quero mexer com cozinha. O que a gente faz? Passa no fast food. Sacia o quê? O croque-croque do estômago. Para a gente não precisar trabalhar, gastar tempo de qualidade para fazer uma comida saudável, gostosa. Meu marido fala que comida feita com amor é demorado. Às vezes ele come e fala, essa comida não foi feita com amor. Aí eu entendi, foi muito rápida. Às vezes ele chama ele para comer e fala, mas já está pronto. Ah, essa comida não foi feita com amor. E até eu entender essa linguagem dele, levou um tempinho. Mas eu entendi. Porque aquilo que é saudável, leva tempo. Aquilo que é saudável traz força e vida para o nosso corpo. Aquilo que é saudável, estou falando de coisas naturais ainda. Eu estou falando de comida boa, eu estou falando de comida saudável. Quando eu fiquei aqui 7 anos na Bélgica, os obreiros sabiam, eu saía de casa 4:30 da manhã, voltava só 10 horas da noite. Eu fazia todos os birros e o tempo que eu tinha, às vezes, era para comer dentro do carro. Eu acabei com a minha saúde por causa disso. Passava naqueles postos Total, comprava aqueles sanduíches rapidinho, saciava a minha fome, e eu não estava preocupando comigo, porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus, e eu estava estragando aquilo que era do Senhor. Então nós estamos tão movidos, estamos com a nossa mente tão ocupada daquilo que é saciar a nossa própria vontade, que nos esquecemos de gastar tempo de qualidade na presença do Senhor, para ouvir e entender aquilo que Ele tem para nós. Então quando vem o não de Deus, a gente fica chateado. Quando vem as coisas que Deus fala, não é a hora, não é o momento, ou às vezes você quer ir para um lugar, Deus te leva para outro. Porque nós não estamos entendendo aquilo que Deus está fazendo conosco. Nós não estamos tendo estrutura. E Jesus tinha essa preocupação de falar para os discípulos, olha, porque se você for olhar nos evangelhos, todo momento eles queriam ir comprar comida, eles estavam preocupados demais com comida. Quando foi ali, Jesus passou aqueles 3 dias falando para aquele povo, aquela multidão, a preocupação dos discípulos era o quê? Comida. Onde nós vamos colocar comida para esse povo? Jesus vem, multiplica os pães e os peixes, fala para ele, calma, eu não vou perder o controle de nada. De repente Jesus tem um propósito, um projeto, e passa por Samaria. Jesus passa por Samaria e pede aos discípulos, vai na cidade comprar comida. Se Jesus mandou eles ir na cidade comprar comida, é porque eles estavam já reclamando de fome. Então você vai ver Jesus em todo tempo trabalhar isso na mente deles, que eles se preocupavam demais com as coisas que eram naturais. E o que nós podemos trazer para as nossas vidas hoje? Será que as coisas naturais não têm ocupado mais espaço na nossa mente? Nos têm exigido mais da nossa energia para poder adquirir, construir, conquistar? E nos esquecemos que aquilo que é no tempo de Deus, na hora de Deus, é perfeito, é saudável, é agradável, nos traz cura e nos traz a viver a abundância que Ele tem para nós. Ou será que quando nós lemos essas palavras e essas promessas ficam só na nossa leitura? Quantas vezes você já olhou em alguma coisa que Deus fez, ou vai fazer, ou te promete algo na palavra, e você fala, uau, eu quero viver isso. E às vezes você já está vivendo isso, de forma diferente,
Aqui está sendo contada a história de alguém, mas você está construindo a sua própria história, e você já está vivendo o extraordinário de Deus, e Ele te dando as coisas, como deu no tempo do povo de Israel no deserto, e você não consegue entender que Deus já está cuidando de tudo. E de repente Jesus se encontra com a mulher samaritana. Todos nós conhecemos a história, mas o que me chama a atenção é que quando os discípulos chegam, vou parafrasear, é como se os discípulos disserem assim para ela: olha, para de falar com essa mulher, vem comer. Jesus pega e fala para os discípulos: olha, eu tenho uma comida, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E quando eu olho para isso, eu pude entender que Deus está em todo o tempo trabalhando este instinto que governa a nossa vida. Eu quero que você mexa com a sua mente agora e se pergunte para si mesmo: o que tem governado a sua vida? Qual é o desejo de saciedade que tem governado a sua vida? O desejo das coisas naturais ou o desejo das coisas que é espirituais? Quando nós estamos cheios das coisas que é espirituais, nós esperamos e suportamos o tempo de Deus para que cada coisa aconteça no seu devido tempo nas nossas vidas. Mas quando nós não estamos abastecidos, nós não conseguimos entender. E eu entendo que quando Jesus diz isso para Satanás, usando o texto de Deuteronômio, e ele conta isso para Mateus, eu imagino que ele conta isso para Mateus, ou ele estava na mesa, vamos imaginar, vamos colocar as nossas mentes para trabalhar. Imagina Jesus sentado ali com seus discípulos, porque a Bíblia diz que depois de Jesus ser tentado, é que ele vai escolher os 12. Jesus estava sozinho naquele cume do monte. E de repente eu acredito que ele conta essa história na mesa para aquele povo e dizendo para ele, fala: olha, deixa eu te dar um segredo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus já estava preparando os seus discípulos para o novo nascimento, porque eles nasceriam do Espírito, como aconteceu em Atos 12, no Pentecoste. E de repente Pedro entende isso, porque ele coloca isso no primeiro capítulo, no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele diz: desejai ardentemente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado. A minha tradução fala não falsificado, para que por ele possais crescer para a salvação. Então todas as vezes que por mais que já sabemos que precisamos comer para sobreviver, nós precisamos também entender que precisamos comer das coisas que são espirituais para sobreviver. Você pode crer nisso? Eu creio nisso. Senão Jesus não teria deixado essa simplicidade do Evangelho para que eu e você entender que você pode caminhar 20 anos com o Senhor, mas se você não se alimentar daquilo que é de Deus, você vai perecer no meio do seu caminho. Isso é para salvação. Pedro está aconselhando o desejo ardentemente. O que a criança, quando ela deseja o leite, ela faz? Ela grita. O que o bebezinho faz? Ele grita, 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 até convencer o pai e a mãe, né? Já tentou de tudo, já tirou fralda, já tirou tudo. O que você faz? O quê? Vamos dar leite. Pedro traz essa simplicidade porque ele entende que quando nós nascemos de Deus, nós precisamos nos alimentar das coisas que é de Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 4, Jesus disse assim, sobre a parábola do semeador. Ele diz: a parte que caiu entre os espinhos são os que, ouvindo a palavra e no decorrer dos dias foram sufocados com o cuidado, aquisições, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Nós muitas vezes temos sufocado a semente. Sufocamos a semente com as coisas que nós queremos, com as aquisições da vida, com as riquezas.
Então nós precisamos entender que a maneira como nós nos deleitamos nas coisas de Deus, como eu disse para vocês, o diabo não está preocupado de te paralisar ou deixar você ainda mais em um estado de desnutrição com as coisas que são ilícitas. O que mais tem dominado e governado a igreja hoje, somente um que é colocado como Deus no lugar, no nosso coração. A Bíblia, quando Jesus fala mamon, se você for perguntar se você quer servir a Deus ou o diabo, com certeza vai dizer que vai servir a Deus. Mas quantas vezes nós temos deixado de servir a Deus e servimos o dinheiro? Nosso desejo de aquisição tem sido tão grande, que às vezes nós temos deixado de buscar de Deus as coisas que são de Deus, dar um tempo de qualidade para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu quero me abastecer. No Monte da Transfiguração, Jesus fala para os discípulos: subiremos, adoraremos. Eu acredito que Ele está dizendo para os discípulos: vamos nos abastecer, porque é no vale que precisa de nós. É no vale que precisa de nós. Como nós seremos palavra, boca de Deus, que leva a cura, se nós não estivermos cheios, abastecidos das coisas que são de Deus? Porque quando vier adversidade na vida daquela pessoa, você vai dizer: não, meu irmão, está sofrendo, que tribulação, misericórdia, vamos orar por você. Em vez de nós sentarmos e dizer: fique firme, juntos somos mais fortes, nós vamos vencer juntos. A Bíblia diz que é melhor sermos dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E às vezes nós estamos tão desnutridos das coisas que são de Deus, que a nossa mente só tem lugar para as aquisições. Abra sua Bíblia comigo, em Deuteronômio, capítulo 8. Deus sempre está ocupado sobre aquilo que governa a nossa vida. Qual é o tipo de fome que governa a nossa vida? Qual é o tipo de fome e de saciedade que tem governado a nossa vida? Vamos passar sim por muitas vontades, desejos, anseios que o nosso coração sempre quer. Mas a preocupação do Senhor é se isso vai governar a nossa vida ou não. Quando Deus me trouxe para a Bélgica, nós já viemos para a Europa um tempo atrás, todos sabem dessa história, quando a Tayla era bem pequenininha. E quando eu vim para essa vez, Deus falou para mim assim: você não está indo para aquisições. A primeira vez a gente veio como qualquer imigrante. Deus falava para nós assim que nós... E não adianta a gente chegar nos lugares, se a gente não falar que é pastor, parece que Deus conta para o povo, né? Então quando eu me casei com o Maurício já era pastor e nós vamos para 20 anos de casado esse ano. Então tem 20 anos no ministério pastoral. Então quando eu vim para a Europa, nós não viemos com o desejo de pastorear, mas a gente estava desejando aquisições para a nossa vida. E de repente Deus nos coloca para aprender muitas coisas que nós aprendemos ao longo do caminho. Mas quando Deus chamou eu para vir para a Bélgica novamente, eu falei para Deus: Senhor, eu não quero ir se não for a Tua vontade. Eu não quero, o Senhor pode me barrar na saída do Brasil. Eu não quero se o Senhor não for comigo. E Deus falou para mim assim: não coloque o teu coração nas coisas materiais. Eu não estou te levando para aquisições materiais. E eu entendi que o que Deus tinha para nós era almas, era o trabalhar para Ele. É levar a mensagem, porque sábio é aquele que ganha almas. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10, Deus faz uma promessa para aqueles que iriam entrar na terra prometida. Ele diz assim no versículo 10: vocês comerão, ficarão satisfeitos, lavrarão a terra pela qual o Senhor vos deu. E isso vai levar vocês a adorar ao Senhor. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor e o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus estatutos que hoje vos ordeno. Deus dá uma promessa e Deus chama a atenção e faz uma alerta para o povo de Israel. Fala: olha, eu vou dar para vocês e vocês comerão.
vocês lavrarão a terra, vocês serão bênção, vocês vão adquirir as coisas. Mas no versículo 11 e 14, o Senhor diz assim, olha, tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor teu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, o seu juízo, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. E que não aconteça depois que terem comido e estarem fartos e edificado casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os gados, os seus rebanhos, aumentarem o seu ouro e a sua prata e serem abundantes em tudo, vocês tenham o seu coração levado e se esqueçam do Senhor, teu Deus que tirou da terra do Egito. E eu quero que você faça uma análise na sua vida agora. O Senhor tirou você de algum lugar e te levou e te trouxe para uma terra que possa fazer você prosperar, e isso vai fazer com que você louve ao Senhor, mas o maior cuidado de Deus era isso aqui, depois de comerem, depois de serem fartos, depois de alcançarem seus objetivos, aumentarem os seus rebanhos, aumentarem o seu gado, aumentarem a prata e o ouro, porque em algumas traduções ele está dizendo assim, ó, a terra tem zinco, a terra tem prata, a terra tem ouro. Ele está dizendo, você que gosta de garimpar, você vai encontrar uma terra farta. É isso que a Bíblia está dizendo. Tem algumas traduções que falam sobre isso. Ele está dizendo, olha, você vai garimpar, onde você garimpar, você vai encontrar toda essa riqueza. E de repente Deus se preocupa com isso, porque isso consome e ocupa o espaço que está no nosso coração, ao ponto de nos afastar daquilo que é a vontade do Senhor, ou até mesmo da presença do Senhor. Porque quando nós não estamos precisando de alguma coisa, nós vamos para a presença do Senhor e buscamos. Mas quando estamos fartos daquilo que o nosso coração almeja, a gente deixa até de orar no nosso devocional diário. Nós somos seres humanos. Se Deus estava dizendo para eles, Jesus teve o cuidado de falar isso e ensinar aos discípulos, e deixou isso para nós. Então eu quero ser boca de Deus para você nessa noite, para que você tenha esse cuidado, de depois de você adquirir tudo aquilo que você veio adquirir na Bélgica, você se esqueça que existe uma nação ali gritando por Jesus. Luxemburgo é uma terra muito boa, mas o povo não precisa de nada, eles têm tudo. Mas você olha para eles, tem tudo, tem riqueza, coração fechado, mas são tristes. Se você dá um sorriso, se você faz alguma coisa que agrada a eles começam a chorar. Nós temos um luxemburguês na nossa igreja, que a gente ainda não tem tradução em luxemburguês. Ele vai lá e senta e fica lá. Sabe o que ele mais gosta? É do momento de comunhão, que a gente começa a conversar com ele em francês. Mas ele vai todo domingo e senta lá, e eu fico preocupado, Senhor, ele não está conseguindo entender nada do que está sendo pregado. Mas ele gosta do calor humano dos brasileiros. Nós temos algo que podemos levar para essa nação, para a nação europeia. Esse calor, esse desejo, essa persistência. Nós somos, sim, uma nação que entendemos e que aprendemos a ganhar as coisas e sermos persistentes e perseverar. Você é, sim, essa nação grande. Você nasceu ali, Deus fez algo no teu coração. Deus trouxe no teu coração esse desejo de conquistar. Então use essa ferramenta para você conquistar almas para o Senhor. Use essa ferramenta para você dizer para aquela pessoa que está amargurada, porque tem gente às vezes que entra na igreja e sai da igreja e você não conseguiu ver ou saber quem é, porque estamos tão preocupados com o serviço da casa do Senhor também, que nos esquecemos que pode ter gente aqui dentro precisando de um abraço e dizer para essa pessoa, Jesus te ama e eu também. Então que nós possamos ter esse cuidado de alguém que entrar, se você vê um rostinho diferente, chega nele e fala, que bom que você veio. Eu tenho uma palavra de vida para o teu coração, eu tenho uma palavra de vitória para você. Jesus te ama e eu também quero te amar. Deus estava preocupado com o povo, porque Ele queria dar a terra que manava leite e mel, uma promessa.
Ele fez uma promessa, mas ele disse, olha, vocês vão edificar casas e lavrar terras, e isso vai levar vocês a adorar o Senhor. Mas olha, depois de tudo isso, tenha o cuidado de guardar os mandamentos. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que nos alimentar das coisas que são de Deus, não é só ler a palavra, mas praticá-la, obedecê-la, e não deixar que o nosso coração seja corrompido para aquilo que é natural. Eu quero trazer essa mensagem para você nessa noite. Talvez você não está nesse sentimento de desnutrição. Às vezes você está bem, você vem para a igreja, você consegue trabalhar, mas se você está aqui nessa noite e sente que algo está faltando para você, você pode vir à igreja e dizer, mas eu não consigo, tem algo faltando, parece que eu estou precisando de um tutano, uma comida forte, algo. Mas você está ouvindo, você está aqui, Deus está falando, Deus está usando os obreiros, Deus está usando o seu pastor, mas parece que algo não está se encaixando, algo não está me alimentando por completo. É porque você está deixando o seu desejo que governa a sua vida se saciar naquilo que é natural. E você precisa entender que você pode, é lícito, é para você conquistar todas essas coisas, mas você precisa se abastecer daquilo que é espiritual. É buscar ao Senhor, ouvir a sua palavra e obedecer e colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Eu quero te convidar nessa noite, se você está sentindo, Senhor, eu quero tomar uma decisão, eu tenho me alimentado de fast food. Textos e contextos, fora de texto, fora de significado, palavras, versículos isolados, aquilo que só satisfaz a nossa alma. O que a gente mais procura na internet? Aqueles versículos que mais agrada a nossa alma. A gente posta lá. Às vezes você está vivendo um problema na sua vida, em vez de você dizer, Senhor, o Senhor está me tratando. Aí você busca aquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Eu quero te fazer essa pergunta. Sim ou não? Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Quem ama a Deus obedece os seus estatutos. Quem ama a Deus cumpre a sua vontade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E eu quero te perguntar, se você ama a Deus, você obedece. Se você ama a Deus, você se submete à sua vontade. Às vezes a gente não consegue se submeter à vontade da nossa própria liderança. Que é um homem que vemos, pessoas que vemos. Às vezes o nosso líder fala, como muitas vezes a gente falou, né, Pedro? Desce, por favor, senta no banco com muito carinho, hoje você não vai subir. E pessoas arrastar a família inteira e sair da igreja. Não se submete a pessoa que vê, imagina Deus que não vê. E Deus vai dizer muitos nãos para você amadurecer. E chegar a pleno conhecimento da vontade do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. E eu quero convidar você. Se o Evangelho não te trazer confronto, não teve sucesso. Se a palavra de Deus não confrontar a sua alma, não teve objetivo. Essa é a palavra de ânimo para nós nessa noite. Evangelho é confronto. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Jesus disse, os discípulos disse, que coisas maiores nós faríamos no nome dEle. Mas para que as coisas maiores pudessem serem feitas, nós precisamos estar no pleno conhecimento da sua vontade. Como que eu vou saber a vontade do Senhor para a minha vida? Buscando, me dedicando, obedecendo, deixando que a palavra que foi falada, o alimento que foi derramado sobre mim, tenha reação na vida de alguém. A palavra do Senhor tem que ter a reação na vida de alguém. Você não pode guardar só para você. Sabe por quê? O povo de Israel guardava o maná.
Eu acredito que as pessoas passavam e via que aquela comida era podre. Estava cheirando mal. Todo segundo domingo do mês nós viemos à igreja e nos compartilhamos da ceia do Senhor. E Ele nos dá uma orientação. Ide e anunciai o Evangelho. Quantas vezes nós viemos, comemos o pão, bebemos o vinho como um ritual e não anunciamos o Evangelho. Estamos alimentando só o que é natural. Então eu quero te convidar, você que deseja dizer, Senhor, eu quero. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, e essa palavra falou com você, porque você vai conquistar coisas boas. É palavra de Deus. Deus diz que você vai conquistar coisas boas. Você vai ser próspero nessa terra, mas as duas coisas têm que caminhar junto. Porque se um dia o dinheiro acabar, você vai ter energia, fé e coragem novamente para trabalhar naquilo que você desenvolveu e conquistar tudo de novo. Mas se você não tem um alimento espiritual para a sua vida, a crise financeira vai te derrubar. A crise no matrimônio vai te derrubar. A crise no seu trabalho vai te derrubar. As perseguições da vida vai te derrubar. Então você pode alcançar muita coisa boa daquilo que é natural, mas se você não buscar o espiritual, qualquer crise vai te derrubar. Quando a gente vai ver as guerras, os exércitos que querem atacar o outro, qual é a primeira área que eles querem derrubar? Suprimento. Porque se não der suprimento ao exército, eles não conseguem continuar ali na batalha para fazer estratégias, traçar estratégias. Então a primeira coisa que Satanás vai tentar fazer com você é tirar o seu suprimento. Então eu quero te convidar, você que ouviu a palavra do Senhor e deseja, fala, Senhor, eu sou essa pessoa que estou precisando me alimentar das coisas espirituais. Todas as crises têm me paralisado. Todas as coisas têm me deixado desanimado, desestruturado. Se você se sentiu confrontado pelo Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos colocar as nossas mãos sobre você, vamos te dar um abraço. E você vai ouvir alguém dizer para você, fique firme, eu estou com você. Você não está sozinho. É só o Espírito Santo que convence. Se você não aceitou Jesus até hoje, você quer viver essa vida com o Senhor, vem aqui à frente. Dê um passo. Enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus só pode usar você se você estiver abastecido, cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Senhor. Se você quer, Senhor, eu quero mergulhar, eu quero sim, Senhor, alimentar a minha carne, eu quero alimentar o meu espírito daquilo que é do Senhor, daquilo que satisfaz a minha alma, é a tua presença. Diga, nada satisfaz a minha alma a não ser a tua presença, Jesus. Nada pode satisfazer a sua alma a não ser a presença do Senhor. Não dê espaço no seu coração para aquilo que não é do Senhor. Como um farol que brilha à noite,
essa canção e diga: Senhor, eu quero me alimentar do Senhor. A crise não vai me parar. Diga: o ministério não vai me parar. Diga: Senhor, o meu trabalho não vai me parar. O sistema não vai me parar. Isso é para eu usufruir. Isso é para me servir. Mas diga: Senhor, o meu coração está rendido à tua presença. O meu coração está rendido à tua vontade, Senhor. Sonda-me. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade.